Olá pessoal, eu me chamo Ana Carolina, sou sanitarista, especialista em saúde da família e colaboradora da empresa Marcos Consult. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre as inconsistências de cadastro. Mas antes, curte aqui esse vídeo e já segue a nossa página. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a inconsistência de número 7. Responsável não informado. Como se apresenta essa inconsistência, certo? No relatório de inconsistência, podemos ver que consta na parte de cidadãos com dados inconsistentes. Temos aqui Teste Silva, com essa data de nascimento, tá? E o detalhamento da inconsistência 7, responsável não informado. Então, o que isso quer dizer? Que no cadastro do cidadão não está informado se ele é ou não o responsável familiar. Ana, como é que eu vou fazer a busca por esse cadastro? Se no relatório de inconsistência não consta o CNS ou CPF do cidadão. Como temos 3 tracinhos na parte de CNS do cidadão, quer dizer que lá no cadastro deve estar com o CPF ou sem essa informação. Então, vamos fazer a busca utilizando o nome e a data de nascimento. Clicando em pesquisar, ele já me voltou o cadastro do cidadão, certo? Vou clicar em visualizar. O campo de responsável familiar ele não está preenchido. Então, se o cidadão ele for responsável familiar, o que é que vamos precisar fazer? Clicar em atualizar esse cadastro, inserir a data da atualização, certo? Cidadão é o responsável familiar? Sim. E a gente vai salvar essa ficha. Lembrando que tem que ter um domicílio com essa identificação aqui, com esse CPF do cidadão, certo? Senão ele vai ficar já em outra inconsistência. Então, cidadão responsável familiar, sim. E salvo a ficha. Já que colocamos a responsável familiar, agora vamos precisar encontrar esse domicílio, tá? Eu oriento que vocês façam a busca pelo domicílio utilizando o endereço. Então, vou marcar a opção de incluir cadastros enviados e recebidos. Aqui no filtrozinho, vou colocar o endereço, tá? Clico em pesquisar, já me voltou o endereço, certo? Clico na lupa, não tenho nenhuma família, mas lembra que aquele cidadão é o responsável familiar, então vamos precisar atualizar esse cadastro, colocar a data da atualização, tá? E no campo família, colocar a identificação daquele responsável familiar. Data de nascimento do responsável, muito importante também. E clique em confirmar, tá? Se a gente esquecer de clicar em confirmar, a atualização não salva. Então, cliquei em confirmar, salvei. Então, o que foi que eu fiz? Disse que aquele cidadão, ele era o responsável familiar lá no cadastro individual, tá? Busquei pelo domicílio utilizando o endereço e coloquei a identificação do responsável familiar lá no campo família. Então, resolvi. Mas, se aquele cidadão, ele não for o responsável familiar, o que é que a gente vai precisar fazer? Vamos fazer a busca novamente pelo cadastro do cidadão, certo? Incluir cadastros enviados e recebidos. Vou colocar aqui o nome do cidadão. Encontrei o cidadão. Clique em atualizar. Lembra que a gente viu que não estava marcado? Nesse caso, para esse segundo caso, o cidadão ele não é o responsável familiar. Então a gente vai marcar não e vai colocar a identificação de quem é o responsável familiar, tá bom? Lembrando que esse responsável familiar ele precisa ter um cadastro individual com essa identificação e lá no domicílio ele tem que estar como responsável
também com essa identificação, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso, pessoal. Curta esse vídeo, ativa o sininho da notificação e nos siga nas redes sociais.